Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuemos com o nosso foco no TJ São Paulo, Código do Processo Civil. Hoje falaremos de mais uma prova comentada com Forças Armadas do Beto. Presente na sua preparação, como sempre falo em meus treinamentos. Boa! Boa, menino! Boa, menina! Maravilha, nos deparamos com a primeira questão do TJ São Paulo. Se eu não me engano, essa prova é de 2021. Então, olha aqui, ó. Douglas, chefe de secretaria de uma das varas da Fazenda Pública da capital, é responsável pela organização e pelo funcionamento da secretaria. Supervisiona o trabalho dos servidores e zela pela eficiência dos serviços prestados. Em um dia de grande movimento na vara, Douglas, pressionado pelo acúmulo de tarefas e pela necessidade de atender às diversas demandas simultâneas, comete um grave erro ao enviar uma intimação para o endereço errado da parte ré em um processo de execução fiscal. A intimação que informa sobre a penhora de um veículo do réu é enviada para o endereço antigo, onde o réu já não reside há mais de 2 anos. Devido ao erro no envio da intimação, o réu não toma conhecimento da penhora de seu veículo e não tem a oportunidade de apresentar defesa, razão pela qual seu carro é penhorado, causando-lhe grande prejuízo financeiro e moral. E diante dessa situação hipotética, vamos à pergunta. E é claro, resumindo aqui para a gente entender quem chegou agora perdido aí. Então, o que está acontecendo aqui? Então, Douglas, que é o chefe de secretaria, ele comete um grande erro. Então, e aí ele comete aquele erro que envia, né, um grave erro ao enviar a intimação para o endereço errado. E aí, devido a esse erro, tem algumas consequências aí, que é o veículo tem a penhora do seu veículo e não tem a oportunidade de apresentar a defesa. E vai a pergunta. Pergunte aqui, Adalberto, pergunte. Com devido ao grave erro, é correto afirmar que Douglas só seria responsabilizado caso restasse demonstrado que o ato foi praticado mediante dolo. Então, você que já está estudando, você já sabe que o servidor, o serventuário aí que comete um erro, seja por dolo ou por culpa, ele responde civil e regressivamente pelo ocorrido. Toma cuidado que mesmo que aconteça, claro que o erro, às vezes tem erros que não são imprevisíveis, né? Mas mesmo que aconteça, a responsabilidade ali do processo que você está participando, você tem a responsabilidade e responderá por isso. Então, logo A não seria. Olha, B é responsável de forma subsidiária, caso o juiz titular da vara não seja responsabilizado. Meu caro, cada um no seu quadrado, não mistura as coisas. Juiz é juiz, serventuário, chefe de secretaria é chefe de secretaria. E é claro, cada um tem sua responsabilidade, mas a gente está falando aqui da responsabilidade de quem? Do chefe de secretaria. E aí, não mistura as coisas, então logo a B não é. Deve ser responsabilizado civil e regressivamente pelo ocorrido? É óbvio que sim. Essa aqui está na cara, então deve sim ser responsabilizado, ok? Deve ser responsabilizado. Não deve ser responsabilizado pessoalmente. A próxima que é a D. Pelo ocorrido, devendo o Estado responder ao prejuízo? Olha, a gente já falou. Sim, deve ser responsabilizado. É responsável pelo ocorrido de forma solidária, subsidiária, etc e tal? Realmente não, a gente já tem um gabarito e agora a gente vai pro resumo. Então, veja que esse resuminho já traz várias coisas, várias informações. Okay? Traz várias informações aqui. E o que é importante para a gente entender nesse resumo aqui, ó? Artigo 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente
Inciso 1. Sem justo motivo se recusarem a cumprir o prazo. Então, o escrivão, chefe de secretaria que não cumpre o prazo sem justo motivo, responde civil e regressivamente. Vamos lá. Inciso 2. Praticarem ato nulo, com dolo ou culpa. Então, olha, veja também que pode até ter uma pegadinha aqui. Praticar um ato com culpa. O ato foi incorretamente praticado, mas foi um ato válido. Ele responde civil e regressivamente? Não, e o processo civil ele fala que se você atingiu a finalidade do ato, o ato é válido. E aí, olha, praticarem ato nulo. Então, presta atenção. De toda forma, a gente já respondeu, né? Estamos muito felizes aqui que já respondemos. Ok? E aí fala as outras questões da exceção, dos atos que são tidos como urgentes, tem questão sobre isso. A gente vai falando aos poucos, não vou explicar tudo, o resumo. Depois, se você quiser, manda uma mensagem. Adalberto, manda mensagem para mim, passa esse resumo aí. Vamos conversar, pode ser? Próxima questão. Acerca das intimações do Código do Processo Civil. Então, está falando de uma etapa, qualquer etapa, Adalberto. Tem a citação e tem a intimação. Acerca das intimações do Código do Processo Civil, responda corretamente. A grafia dos nomes das partes pode conter abreviaturas, desde que não prejudique a identificação das partes. Olha a redundância aí. A grafia das partes, desde que não prejudique. Quando você vai fazer a intimação, é o nome completo, sem abreviaturas. Ok? Nome completo, sem abreviaturas. Logo, a A não é. Olha lá, a retirada dos autos do cartório ou em secretaria encarga pelo advogado, por pessoa credenciada, a pedido do advogado da Sociedade de Advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública, o Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida naquele processo retirado, desde que já publicada pelo órgão oficial. Começou bem. Até aqui, tudo que está aí. Então, você vai tirar o processo, seja você advogado, ou a pessoa credenciada, ou a Defensoria Pública, que vai retirar um processo ali, e aí se já tem uma comunicação, uma intimação para rolar ali, você já vai ser intimado naquele momento, ok? E mesmo que ainda não tenha sido publicada o quê? Aquela informação no diário oficial. Tá vendo aqui, ó? Desde que já publicada? Não. Mesmo que ainda não tenha sido publicada, implicará a intimação. Ok? OC aqui, a retirada dos autos por meio do preposto, independente de credenciamento por parte do advogado e da sociedade dos autos. A retirada dos autos por meio de preposto, independe de credenciamento. Olha, aí a gente que não está aí ligado ao direito, ao juridiquês, essas coisas, imagina que a retirada dos autos para o preposto, sem credenciamento, quer dizer que qualquer pessoa que chegar lá e que falar que é preposto pode retirar o auto? Então, analisando já dessa maneira, você vê que não dá para a gente aceitar essa questão. Então, você vai retirar os autos, seu preposto vai retirar, credencia ele para que ele seja, olha lá, redundância, credenciado para fazer isso aí, né, gente? Então, a C também não dá para ser, já imaginando aí, leigamente, não dá para ser essa C, porque precisa do credenciamento. Porque se não precisasse, qualquer pessoa poderia ir lá e retirar. Aí não dá. Olha aqui. Sob pena de nulidade, é indispensável que a publicação conste os nomes das partes e de seus advogados com respectivo número de inscrição da OAB ou, se assim requerida, a sociedade de advogados, sob pena de nulidade. Tá certa? Certinho, tá lindo, maravilha. Então vamos novamente falar sob pena de nulidade, é indispensável que a publicação conste o que? O nome das partes. É óbvio. Sim, vai ter aqui uma comunicação anônima, inonimada, uma comunicação aqui de execução. Quem que é? Qualquer pessoa que escabeia ali, a máscara cai, a máscara serve. Aí não dá, né? Então, sob pena de nulidade, é preciso que tenha o nome das partes, o número de inscrição dos advogados, sim, aquele advogado que representa tal pessoa, ou, se assim requerido, que também os advogados podem falar, olha, intimação, publique em nome do escritório, porque lá são
vários advogados, e aí qualquer daqueles advogados está habilitado aí para responder, para que seja comunicado. A D é o gabarito, gente. A D é o gabarito. Tá feliz? Eu estou feliz, ó. A D é o gabarito. Eu já vou fazer aqui para não esquecer. E você também tá ligado comigo. Tem muita gente aí que já tá me acompanhando e nós estamos crescendo junto. Olha aí. Ainda que conste pedido expresso para que as comunicações processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento não implica nulidade. Se é uma, não é outra. Se é outra, não é uma. Então, se implica nulidade, logo é se a de cima tá certa, porque a gente questionou aqui, a gente discutiu. Então, sim, implica nulidade quando ao que o pedido expresso para que as comunicações processuais sejam feitas em nome dos advogados. Logo aí, não é, e você viu aqui comigo, nós respondemos corretamente, tá? Se vai te ajudar na prova, eu ficarei muito feliz. E, é claro, onde é que está isso aí? Está lá na norma, no artigo 272, quando não realizado por meio eletrônico, consideram feitas publicações dos atos oficiais. E vai ali no parágrafo 2º do artigo 272, sob pena de nulidade, é indispensável que a publicação conste os nomes das partes e de seus advogados. Ó, deixa eu pegar aqui dessa maneira que estava indo tão bonitinho. Ó que legal. Ó. Sob pena de nulidade, é indispensável que conste ali os nomes. Constando nos autos o pedido expresso para a comunicação dos atos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Aí aqui meio que repete um pouco ali aquela outra parte e do artigo 272 que a gente ficou bem legal. Aqui estamos entendendo bem. Bora para a próxima, todo mundo junto, vamos lá. Mariana, onde quer que você esteja, Mariana, preste atenção. Mariana e Romeu mantinham um relacionamento amoroso há cerca de 6 meses quando Mariana engravidou. Apesar da gravidez, o casal não estava em um relacionamento sério. E Romeu não demonstrava interesse em assumir a paternidade, alegando que não tinha certeza de que a criança era dele e que não estava pronto para ser pai. Tudo bem. Diante da recusa espontânea ainda durante a gravidez, Mariana já propôs uma ação de reconhecimento de paternidade em face de Romeu, manifestando expressamente desinteresse na composição consensual. O que é a composição consensual? Então ela já nem quer ali que... Na audiência de instrução e julgamento, na audiência de instrução não tenha nem essa parte aí. Romeu, devidamente citado, manifestou interesse na realização da audiência de conciliação e mediação. Tá vendo? Audiência de conciliação e mediação. Romeu quer que tenha a audiência, já Mariana não quer que tenha audiência de mediação entre as partes. Diante da situação hipotética, é correto afirmar e a gente vai para as questões aqui. Então, você... E eu vamos para as questões. Conseguiu entender, gente? Então, Mariana engravidou aí do Romeu. Romeu não está interessado em manter um relacionamento estável com ela, de marido e mulher, e quer cada um segue a sua vida. E o Romeu tem a responsabilidade de pai. Mariana solicita essa responsabilidade seja cobrada na justiça. Só que aí, diante do processo, Mariana não quer que tenha a audiência de instrução, manifestou desinteresse na composição consensual, já Romeu quer que tenha a audiência de instrução e a gente vai discutir isso aqui agora. Então, a audiência de conciliação e mediação deverá ser realizada podendo qualquer das partes constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Porque a audiência de instrução vai rolar, gente. Porque lembra quando um não quer, dois não briga? Aqui não se aplica. Aqui tem que ser os dois manifestar desinteresse na composição consensual. Tem que os dois manifestar desinteresse. Quando for um tipo de ação que tenha mais gente, tem que ser todos manifestarem desinteresse na composição consensual. Vamos para a gente já leu, deverá ser realizada? Deverá sim. Então, o gabarito é qual nessa questão aqui, Adalberto? Mariana, responde para mim, por favor. Qual que é a resposta, Mariana?
A resposta é a A. A gente já tem a resposta e agora a gente vai discutir, eu e você e todo mundo que está aqui me ouvindo vai discutir as próximas questões, ok? Olha, B, deverá ser designada pelo juiz com antecedência mínima de 30 dias a audiência de instrução de conciliação, ok? Com mínima antecedência mínima de 30 dias, maravilha. Devendo Romeu ser citado com pelo menos 15 dias de antecedência? É claro que não, é claro que não. A gente tem estudado, tá lá no nosso resuminho. 30 dias é o quê? A audiência e a citação tem que acontecer com pelo menos 20 dias de antecedência. 20 dias. A B não é, a gente já tem um gabarito ali. A A deverá ser realizada, não sendo necessária a participação de advogados. A gente está numa ação de criação de alimentos, não está no juizado especial, que até 20 salários mínimos, se eu não me engano, não precisava ter advogado. A ação de alimentos não faz parte do juizado especial, faz parte do juizado comum. Então, deverá ser realizada e precisa de advogado. Continuando aqui. A D deverá ser realizada sendo certo que o não comparecimento injustificado de Mariana é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Qualquer das partes que marca o compromisso e não fata é ato atentatório à dignidade da justiça. Beleza, até aí tudo bem. E será sancionado com multa, que será convertida em favor do Romeu? Aí não, né? Em multa em favor do Estado. A E não será realizada. Vai ser realizada sim, a gente já falou aqui várias vezes, vai ser realizada sim. Vamos para o resuminho aqui. Então, olha lá. Olha para o resuminho assim como eu estou olhando. Veja aqui, ó, audiência de conciliação e mediação, antecedência mínima de 30 dias, a citação é com mínimo de 20 dias, ok? Pode mais de uma sessão de conciliação e mediação, não pode meses entre essa primeira sessão. Intervalo entre as audiências é de 20 minutos, entre uma audiência e outra, para quê? Para limpar o lugar, para, de repente, fazer ajuste no microfone, enfim. E, é claro, para a pessoa também, no serviço horário, a descansar, às vezes, o mesmo serviço horário que está acompanhando aquele processo, já vai acompanhar o outro, precisa também descansar e beber uma água e ir no banheiro, enfim. Parágrafo 6º, litisconsórcio. Quando há um litisconsórcio, o desinteresse precisa ser manifestado por todos. Quer que eu repito? Repito. Quando há um litisconsórcio, o desinteresse precisa ser manifestado por todos. Quer que eu repita? Ah, entendeu? Legal, beleza. Vamos continuar. No artigo 364. Ambas as partes decidem que não quer ter a audiência de instrução, a audiência de conciliação e mediação, não estou no Código Penal, audiência de conciliação e mediação, então se ambas as partes decidem ali, manifestem desinteresse na composição consensual, sem a autocomposição, não tem o que? A audiência de conciliação é o que a gente falou agora há pouco, né? Parágrafo 5º. Autor indica seu desinteresse na petição inicial, ok? O autor é que está fazendo a petição, ele já ali mesmo ele já manifesta seu desinteresse. Quem foi que manifestou? A Mariana, que provocou a justiça para solucionar esse conflito. E o réu, na petição apresentada com 10 dias antes da audiência. A audiência, em quanto tempo? O juiz vai marcar 30 dias mínimo aí, ele já vai marcar a data, e a citação tem que ser com no mínimo 20 dias e não 15, que foi o que apareceu ali, não é? Tá todo mundo junto, gente? Se tá todo mundo junto, a gente continua. E aí tem várias outras coisas do resumo que eu não vou falar aqui, porque já tá lá naquelas aulinhas. Pesquisa lá, que já está lá, ok? A 41 a gente já falou, né? É aquilo que a gente já falou. E aí a gente já falou também do artigo 334 aqui. E aí tem a questão de responder uma por uma, que ó, deverá ser realizada, podendo qualquer das partes constituir. Aí lá no parágrafo 10 fala, a parte poderá constituir representantes por meio de procuração específica com poderes legal para negociar e transigir. O gabarito nesse caso é a A, que a gente já falou.
E aí a B a gente responde com praticamente o artigo 334 aqui, ó. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, onde é a improcedência liminar do pedido, né? Aqui, ó, improcedência liminar do pedido é do artigo 332, quando já a súmula do STJ ou do STF falando, ó, nessa questão nem discute mais, já pode decidir. Então tem a improcedência, ou tipo, não se discute essa questão mais aqui, porque não faz parte, já é improcedência liminar do pedido. Súmula do TJ, acordo legal, decadência e prescrição, já não tem mais esse processo. Acórdão do STF, STJ, então o que a gente precisa ver aqui, ó? STF, STJ ali com acórdão já, demanda repetitiva, e aí, e por aí vai, né, gente? A B que a gente tinha falado ali, ó. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tá aqui na colinha, e aí vai. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu. Onde é que você está, Alberto? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu vai ser o quê? Vai ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com quanto aqui, ó? Com até 2% da vantagem econômica pretendida. E um valor vai ser revertido à União ou ao Estado. Por que eu falo isso aqui com muita calma, gente? Para a gente tentar, de alguma maneira, fazer essa leitura antes de entrar para a sala para responder a prova. Ó, multa de até 2% em favor da União, multa de até 2% em favor da União. O não comparecimento de quem? Do autor ou do réu. Geralmente fica o examinador vai falar. O não comparecimento do autor, somente do autor, implica aí vai ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. O não comparecimento do autor, mas não do réu, o autor, vai ser considerado. E aí é uma multa de 10, de 20, de 100, de 50, ou não tem multa, e vai ser revertida em favor do próprio réu, enfim. E aí muda um detalhezinho, quem está desatento passa, gente, é esse tipo de questão. Vamos lá. Ó, a gente respondeu a 41, vamos responder a 40 agora, tá? A ordem não tá muito correta, mas é importante a gente responder. Ó, veja aqui, ó, questão 40 pra gente, ok? Olá, Carmen é uma profissional autônoma que trabalha de casa, depende da internet para realizar suas atividades profissionais. Em determinado dia, a empresa de telecomunicações X corta o seu serviço de internet Carmen sem aviso prévio, alegando inadimplência. Carmen buscando atendimento com X, a empresa X, afirmando que o débito cobrado pela empresa é indevido e que o pagamento da fatura já havia sido realizado, mas mesmo assim o serviço de internet não é religado. Inconformada, Carmen propõe ação judicial contra a empresa X, solicitando a tutela antecipada antecedente para determinar a restauração do serviço de internet, demonstrando perigo de dano na demora. Então tudo procede aqui, tudo tá bonitinho. O juiz concede a tutela antecipada e a empresa X não apresenta recurso e vai agora perguntar para você sobre o conhecimento ali do processo da tutela antecipada em caráter antecedente. Então, e aí o que vai perguntar necessariamente para você? Então vamos aqui. Olá. O direito de rever ou reformar ou invalidar a tutela antecedente extingue-se após 2 anos, contados da data que a decisão que extinguiu o processo foi proferida. E aí, pô, você que tá batendo a cabeça ali, batendo, você, pô, é 2 anos mesmo. Mas contados de qual data, Adalberto? Contados da data em que a decisão foi proferida? Não. Aí, nesse detalhezinho, muita gente escorregou e errou. Ó, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Contados do quê? Aqui, ó. Contados da ciência da decisão
que extinguiu o processo. E aqui está falando o quê? Está falando contados da data da decisão. Não é da data, é da ciência da decisão. Não é da data, é da ciência. Então estava toda bonitinha, mas aquele finalzinho, contados de quê? A partir de ponto? Qual que é o ponto que eu vou marcar no tempo para iniciar aqui? Isso, contados da data... Não, contados da ciência. É o que a gente viu, o parágrafo 5º do artigo 304. Vamos ler eu e você juntos, tá? O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada prevista no parágrafo 2º desse artigo extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, A não vai ser, o gabarito não é a A. Vamos para B aqui. E ler com muita calma, porque o importante é isso. Agora nós estamos aprendendo, estamos degustando esse material. A tutela antecipada conservará seus efeitos, sim, enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito, proferida na ação proposta por qualquer das partes que tenha por intuito rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, a tutela estabilizada. Até aí, para mim, tá tudo bem saber. Eu achei ela muito boa e vou deixar ela na manga aqui, porque ó, a tutela antecipada conservará seus efeitos, certo? Enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito, ok? Proferida na ação proposta por qualquer das partes que tenha por intuito rever ou reformar. E aí, para mim, essa B tá muito linda. Ó. E aí a gente vai ali para o artigo 304, ipsilitris, ó. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se a decisão concedida não foi interposto recurso. E aí, para mim, é essa aqui. Vamos para si só para ver se assim não é realmente. Olha lá. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade de seus respectivos efeitos só será afastada após o trânsito em julgado da decisão que revir, reformar ou invalidar. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, isso sim, mas a estabilidade de seus respectivos efeitos só será afastada após o trânsito em julgado da decisão que revir, reformar ou invalidar. E aí causa um pouquinho de dúvida que é a questão do trânsito em julgado. Não precisa que tenha o trânsito em julgado aqui. O juiz pode a qualquer momento mudar essa questão dessa tutela aqui, ó. A decisão da tutela, a gente está falando praticamente desse parágrafo 6 aqui, ó. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos só será afastada por decisão. E aqui falo que por trânsito em julgado. Não, é qualquer decisão que pode modificar ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Parágrafo 6. A decisão que concede a tutela não será afastada e será por decisão. Qualquer decisão que invalidar, proferida por ação judicial. E aí, essa B aqui, essa C, a gente já conseguiu entender a dinâmica dela. Eu e você já entendemos aqui a dinâmica dela e você vê o nível da questão, a malícia que precisa de você ter atenção. Sim, é uma decisão, uma decisão, mas não é o trânsito em julgado nessa questão da C. Eu e você entendemos. Ó, ocorre o trânsito em julgado da decisão e a formação da... Aí deu aquela volta. Não, foi uma tutela antecipada em caráter antecedente, já é o trânsito em julgado? Então, aí está forçando, né? Não ocorre o trânsito em julgado naquele momento. Considerando a não interposição de recurso por parte da empresa X... Olha aqui, ó. Considerando a não interposição de recurso por parte da empresa X, apenas Carmen poderá requerer o desarquivamento dos autos. Não, qualquer pessoa que é parte ali no processo pode requerer a decisão de desarquivamento dos autos em que foi concedida a tutela antecipada para instruir eventual petição inicial. Calma, qualquer pessoa, não é porque ele falou aqui, ó, falar apenas Carmen. Aí tá exagerando. Tá exagerando aí, a gente sabe que não é apenas Carmen. Olha aqui o parágrafo 4º aqui do artigo 304, ó.
Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento. Qualquer das partes pode requerer o desarquivamento. Então, para a gente mesmo sobrou o que, gente? Que a gente havia falado, eu e você aqui. O que sobrou? Sobrou a B, né? A tutela antecipada conservará seus efeitos, enquanto não revista, não reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação proposta por qualquer das partes. Aqui é a decisão de mérito, a decisão final, ainda não é o trânsito julgado, é uma parte da decisão do processo, que aí cabe o quê? Cabe recurso, né? Cabe recurso, e outras partes aí que vão rolar até que ocorra o trânsito em julgado. Então, a tutela antecipada conservará seus efeitos, artigo 304, enquanto não revista, não reformada, invalidada, é isso mesmo, estamos muito felizes, vamos continuar. 41 a gente já havia falado, e vamos agora para o número 42. Olá! João, portador de doença crônica, é beneficiário de um plano de saúde há mais de 10 anos. Em 2024, o plano negociou a cobertura de um procedimento cirúrgico considerado essencial para o tratamento da doença de João, alegando que o procedimento não estava previsto no rol de procedimento da Agência Nacional da Saúde. Inconformado, João procurou um advogado e ingressou com ação judicial contra o plano de saúde, solicitando a tutela provisória de urgência para obrigá-lo a cobrir o procedimento cirúrgico. Tutela antecipada é tutela provisória de urgência, pode ser em caráter antecedente ou cautelar ali também. O juiz deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o plano de saúde cobrisse o procedimento cirúrgico de João no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Após a análise de mérito, o juiz proferiu a sentença que confirmou a tutela provisória sobre o plano de saúde. Diante do caso hipotético, o plano de saúde interpôs a apelação, e aí pergunta para você. Diante do caso hipotético, o que acontece? E aí tem um resuminho aqui da apelação. Eu acho que a gente vai para a questão para ficar mais fácil aqui, ó. E aí, depois a gente vai para o resumo para responder com o resumo. Pode ser? Ó. Não é possível a concessão de efeito suspensivo depois de publicada a sentença. Então, veja, é possível sim o efeito suspensivo na apelação? Sim. Via de regra, a apelação tem efeito suspensivo. Ok? Mas calma aí, não é bem assim. A gente está diante de uma tutela de urgência aqui, e aí a sentença, vamos para B aqui, eu e você, tá? Vamos para B, olha lá. A sentença poderá começar a produzir efeitos após a interposição de requerimento fundamentado dirigido ao juiz da causa. Já pode sim produzir efeitos? Pode sim. Então, para mim, eu acho essa B muito melhor. Vamos para a C aqui. A apelação, via de regra, terá efeito suspensivo. Sim, via de regra tem efeito suspensivo. Mas veja que a gente está diante de uma medida de urgência, uma tutela de urgência aqui. Então, se tivesse caráter suspensivo, aquela execução daquela tutela de urgência não seria feita, não seria executada. Então, não dá. A apelação, via de regra, tem efeito suspensivo, mas no caso da tutela, não. Ela já pode, dada já a decisão do juiz, ela já pode ser executada, pode tomar as decisões que precisam ser feitas ali naquele momento. Então, a C já não tem cara de ser, tá bom? A C não tem cara de ser a resposta. João poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença? Aí também, né? É bonitinha, mas veja, depois de publicada a sentença, não se já deu a decisão de urgência antecedente, ele já pode pedir o quê? Pedir o cumprimento. Vamos para a próxima. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o exame prevento, para julgá-lo. Muito bonitinho, mas veja que você está diante de uma tutela de urgência. E aí, ó,
E aí, vamos ver aqui, ó, gente. Travou um pouquinho aqui o computador. E aí a gente continua aqui. Deu um branquinho, mas já voltou. O gabarito nessa questão aqui, ó, eu vou colocar já pra gente e vamos discutir uma por uma. O gabarito nesse caso é a D. Ele já pode pedir o cumprimento provisório da sentença. Vamos agora para o resuminho. Olá. A apelação. Aí está falando aqui da apelação. Para quem que vai para o relator, é dirigida ao juiz de primeiro grau, é recebido pelo relator, ela terá efeito suspensivo. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para as contrarrazões. Vamos lá para o papel do relator, ali no 1011. O relator recebido a apelação, o relator vai decidir monocraticamente, ele sozinho elaborará o seu voto para julgamento pelo órgão colegiado, interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, continuamos a nossa leitura do artigo. E aí, aqui, ó, gente, ó, começa a produzir, parágrafo 1º, começa a produzir os efeitos após a publicação, o quê? A decisão que homologa a divisão da demarcação de terras. Então, não tem efeito suspensivo. A decisão que condena a pagar alimentos não tem efeito suspensivo, começa a produzir efeitos após a publicação. A decisão de terras, a decisão de alimentos. A decisão que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos executados. Aí já começa a seus efeitos. O juiz julga procedente o pedido de instituição da arbitragem. Confirma, concede, revoga o que tutela provisória de urgência ou de emergência, né, de urgência, aí vai, em caráter antecedente, ou aí é o nosso aqui, ó, confirma ou concede tutela de urgência, decreta interdição, isso aqui a gente precisa repetir várias vezes para decorar. Nos casos do parágrafo 1º, que é esse aqui, ó, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença, então já pode pedir o pedido do cumprimento provisório. João poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença. Resuminho muito bom aqui, ajudando a gente, ok? Vamos para 43. E ainda tem a 44 aqui para a gente discutir. Então, vamos lá. Mais um pouquinho e a gente já fecha o nosso dia. Assinale a alternativa que corresponde a uma situação hipotética que é de competência do juizado especial. Então, a gente tem aquela norma do juizado especial e estamos estudando. Então, Mariana prestou serviço para a empresa ABC no valor de 10 salários mínimos e a empresa ABC não pagou a dívida. Atualmente se encontra em processo de falência. Mariana tentou cobrar a dívida amigavelmente, mas a empresa ABC não pagou, razão pela qual Mariana propôs a ação de cobrança em face da massa falida. E aí já vem aquele repete, a empresa se encontra em falência e tem a questão da massa falida. E você sabe, eu sei, nós estamos estudando juntos, que no caso do juizado especial civil não é de competência tratar ali de processos em relação à massa falida. Então, trata de outros processos, exceto massa falida, a empresa que está com falência, o gabarito não é a AA. Ok? Conseguiu entender?
B. Será senhora Almeida e Carlos firmaram um contrato de locação de imóvel por período de 30 meses, sendo o valor da locação de 2 salários mínimos mensais. Após 12 meses, Carlos deixou de pagar os valores devidos, razão pela qual senhora Almeida propôs ação de despejo por falta de pagamento. O valor da causa estabelecido em 12 meses de aluguel. Até aí tá tudo bonitão, mas você tem que já ir com a sua cabeça. Despejo para uso próprio. Despejo para uso próprio. Despejo para uso próprio. Despejo para uso próprio. Tá falando aqui que é para uso próprio, rapaz? Não está falando. Se não está falando, então não é o gabarito. Ele propôs uma ação de despejo, mas não para uso próprio. Então não dá, gente, não é. Ficou tudo bonitinho, estava tudo ali calhando bem, mas ele usa para locação para fins comerciais ali, para ganhar dinheiro. Não é uso próprio, tá? O despejo que pode é o para uso próprio. Quer que eu repita? Despejo para uso próprio. Decorou? Vamos para a próxima. Tá ficando bom. Vamos para C aqui. Então, eu já vi que não é. Vamos para B. E vamos para C. Olha-se, Pedro, menor de idade, representado por sua mãe, Carolina, propõe ação de alimentos. Então, o que a gente viu ali? Falência, despejo, que é para uso próprio, pode, mas despejo para outros fins, não. A gente já está falando aqui, propõe ação de alimentos, não é da competência do juizado especial civil, ok? Alimentos não é. Repete comigo, no seu coração, alimentos não é. Então, a C também não é, né? Renata estava dirigindo seu veículo quando colidiu com o carro de Regina. Regina propôs ação de indenização em face de Renata no valor de 50 salários mínimos, e a gente sabe qual que é? 40, de 20 a 40, de até 20, sem advogado, 40, pode sim no juizado especial civil. Então, aqui deu 50 salários mínimos. A audiência de conciliação restou frutífera, ok? E Regina deverá renunciar. Olha o néctar dessa questão aqui, gente. Olha, presta atenção comigo. A audiência de conciliação restou frutífera. Eles entraram em acordo. Então, ela começou ali. É claro que não era... Ela pode até 40 salários mínimos. Ela pode renunciar, mas se restou frutífera, era 40, mas olha, vamos fazer o acordo aqui, ao invés de ser 50, eu posso ser 49,99, e ela decidiu ali que poderia. E ela não precisa necessariamente, quando nesse caso há o acordo, ela não precisa necessariamente renunciar a parte do valor excedente, porque houve o acordo, a justiça vai ficar dando pitaco no seu acordo, rapaz? Não vai dar pitaco, a vida segue. Logo, a D não é. Conseguiu captar aqui comigo? Logo, a D não é. Só sobrou a E, né? Vamos para E, então? E aí, onde é que está o néctar? O néctar dessa D é para a gente pegar e falar, olha, então teve sim, o valor passou do valor que era da juizado especial, mas se iniciou ali até 40 salários mínimos e de repente eles viram que não é 40, é 49 e entrou em acordo, segue a vida com 49, meu cara, não vai encher mais o saco da justiça, finaliza esse processo aí, pelo amor de Deus, ok? Finaliza esse processo. Vamos para isso, só pode ser o gabarito aí. Matheus comprou uma fazenda em uma cidade do interior do estado de São Paulo. 2 meses depois de iniciar uma reforma na casa sede, foi surpreendido a encontrar Marcos residindo na fazenda e alegando seu legítimo inquilino do imóvel. Matheus propôs uma ação de reintegração de posse em face de Marcos no valor de 40 salários mínimos. Reintegração de posse é de competência do juizado especial civil? Só tem essa questão. É de competência do juizado especial civil, ok? É de competência. Então, já vou anotar aqui, que já teve momentos que eu não anotei, e aí um dos meus alunos foi e falou que, Adalberto, você não anota qual que é o gabarito. Então, e aí realmente, eu não anotei porque eu não estava mexendo aqui nesse trem, eu não tinha aprendido a mexer bem aqui. Agora eu estou aprendendo, tá ficando muito bonitinho. Veja, acorda aí. Lei 9.099, de 26 de setembro de
95 institui o juizado especial. Lá ele fala que é a competência do juizado tratar certas ações, e algumas não são de competências, como, por exemplo, que natureza alimentar, falimentar, para ficar melhor ainda, ó, para ficar mais legal, ó. Não é de competência do juizado, natureza, alimentar, falimentar, fiscal, interesse da fazenda pública, acidente do trabalho, resíduos ao Estado, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Resíduos e ao Estado, presta atenção porque tem questão falando disso aqui. Capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial, ok? E aí a gente continua aqui. Qual que é a capacidade aí da competência do juizado especial? Causas menora até ali 40 salários mínimos, despejo para uso próprio e não despejo para uso comercial, despejo para uso próprio, ações possessórias, uso capião aí com causa até 40 salários mínimos. Vai que consiga encontrar um imóvel que seja causa até 40 salário mínimo. Segue a vida? Segue no juizado especial. O juizado especial tem competência para execução de seus próprios julgados, executa títulos executivos extrajudicial. E aí tem um resumo bem completão, que aí não é o foco aqui. Vamos continuar no nosso resuminho que está bonitinho. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importará a renúncia do crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada hipótese de conciliação. Hipótese de conciliação. E é óbvio que eu vou repetir. É óbvio que eu vou repetir para você. A opção pelo procedimento previsto nessa lei importa a renúncia do crédito excedente. Prestou atenção no néctar lá daquela questão? Importa a renúncia automaticamente, só exceto que hipótese de conciliação. O pessoal entrou em acordo. Ok? O pessoal entrou em acordo. Por isso que é legal. Olha, o computador endoidando aqui. Aqui tem um resumão, não é de competência do juizado, quem pode propor ação. Isso aqui é para você ler com muita atenção, com muito gosto, antes de entrar na sala de aula, ficar fazendo as questões e no resumo você já bateu o olho e fala, pô, é competência, não é competência. Bom, lembra daquela questão do despejo para uso próprio? Lembra daquela questão que restou frutífera, que aí pode passar do valor de 40 salários mínimos? Lembra da questão da natureza alimentar, falimentar, resíduo ao Estado? Lembro sim, Roberto. Acertamos na prova? Detonamos, é seu objetivo. Próxima questão, 44. Gente, eu estou falando muito rápido, fala aí se está muito rápido. Considerando o disposto na lei do juizado especial da Fazenda Pública, a gente estava no juizado especial civil e agora é da Fazenda Pública, sinal alternativa correta. A entidade ré deverá fornecer aos juizados documentação que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a no prazo de 10 dias antes da instalação da audiência. Até aqui, como dói esse tipo de questão, porque ela é até muito linda, mas fala de 10 dias. Eu lembro se era 10, 15 dias, 20, sei lá, não lembro nada. Então vamos para B. A A tá muito bonitinha, mas eu não tenho certeza. Vamos para B se eu consigo eliminar a B. Se eu conseguir, aí fica muito bonita. A C e a D eu vou ter certeza que é a A. Vamos lá. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, exceto para os recursos. Opa, começou bom, mas está falando que vai ter prazo diferenciado para recurso? Não. A B já não é. Maravilha, ó. E aí ainda continua. Devendo a citação ser feita, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. E a gente está falando da marcação da audiência de conciliação, sim, 30 dias. E a citação, 20 dias. Ok? Acompanha aí que chega uma hora que você vai decorar isso aqui, gente. Vamos para C. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos juizados especiais, nos termos das hipóteses previstas nas leis e nos respectivos prevista na lei dos respectivos entes da federação. Você está falando dos representantes, advogados, né? Eles podem conciliar? Podem transigir? Podem desistir? Podem. É o representante. A C está muito bonitinha. Então, se a A não for 10 dias, logo será C. Vamos para D aqui, ó.
por ter o Juizado Especial da Fazenda Pública competência para conciliação, processo de julgamento das causas de menor complexidade, não é possível a realização de exame técnico? Claro que pode, sim. Oxe, o exame técnico que vai tirar muita dúvida aí do processo e do juiz também. Então pode o exame técnico, a D não é. Haverá exame necessário nas causas em que a condenação por proveito econômico obtido, e ali já fala que não haverá exame necessário, né, gente? Vamos aqui, ó. Vamos lá. Artigo 9. A entidade ré deverá fornecer ao juizado documentação de que disponha. Tá lendo comigo aqui? Apresentando, ó, a entidade ré deverá fornecer ao juizado especial documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a data da audiência. Apresentando até a instalação da audiência, até a data ali da instalação da audiência, e não 10 dias, como acabou falando aqui a alternativa A. Vamos à resposta da B. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. Não haverá prazo mesmo na questão de interposição de recursos. Captou aí? Devendo a citação para audiência ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. E aí, onde é que eu errei aqui? Lembra que eu falei a antecedência mínima de 20 dias? Ali é no processo comum, aqui é no especial. Então, a audiência de citação ser efetuada com devendo a citação, aqui é a citação, lá não, lá é a marcação da audiência, aqui é a citação. Então, vale esse adendo aqui. Quiser anotar aí no cantinho, anota, presta atenção, olha de novo lá, que aqui a gente já está no juizado especial da Fazenda, que é o juizado especial da Fazenda. Vamos para a próxima. Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir e desistir nos processos de competência juizado especial, nos termos e nas hipóteses previstas. Maravilha, tá até de verdinho aqui, só para dizer o quê? Que o gabarito é a C. Só para dizer aqui, ó, que o gabarito é essa aqui, ó. Pô, que legal, estamos muito felizes que a gente está conseguindo responder e discutir essas questões aqui da prova do TJ, eu e você. Vamos lá. E o mais importante é naquele momento em que você está sentado naquela cadeirinha ali, olhando para a prova. Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação, lembra ali? Por ter, ó, AD, ó, por ter juizado especial da Fazenda, da competência, não é possível a realização de exame técnico. Eita, tá errado, porque no artigo 10 fala que para efetuar exame técnico necessário à conciliação e julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada que apresentará o laudo até 5 dias antes da audiência. Até 5 dias pode apresentar o laudo. E aí é de competência dos juizados da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Ali estava falando de 30 salários mínimos. E aí o artigo 11 vai falar, nas causas que trata a lei, não haverá exame necessário. E aí, você, todos nós, vamos lembrar que o juizado especial civil é até 40 salários mínimos, juizado especial da Fazenda é 60 salários mínimos, juizado especial civil, 40. Fazenda, 60, civil, 40. Fazenda, 60. A gente dá um resuminho aqui, não vou alongar nos resumos, porque a gente vai fazendo as questões e vai pegando esses resumos aqui e entendendo e fechando essas questões. Porque o tempo também voa, né, gente? Assim como eu falei para você, voar, o tempo também voa. Eu agradeço a quem está me ouvindo. Nosso canal está crescendo. Devagarinho, devagarinho, mas está crescendo e eu fico feliz. Significa que o conteúdo que eu estou publicando aí na internet está ajudando alguém. Ajudou, está ajudando. O pessoal que comentou, fez comentários, eu agradeço também que, de alguma forma, quem está assistindo se preocupa também com esse conteúdo, ok? Espera melhorar. Eu também
Muito obrigado. Até a próxima. Boa, menino, boa!